Gravando. Ok, gravação iniciada. Bom dia, professor. Me chamo Arthur Xavier e eu vou apresentar agora o tema 1 da demonstração de competência, que é a introdução a Hadoop, né? Que é uma plataforma, um framework para ele fazer o processamento de grandes dados, né? De Big Data. Compartilhar a tela. Ok. Mas o que é Big Data, né? O Big Data, que é grandes dados, é um nome originalmente iniciado ali nos anos 2000 para cá, que seria o acúmulo de grandes dados. E ele vem trazendo 5 Vs, que são o volume, a velocidade, variedade, a veracidade, né? E o valor. O volume, ele nada mais é do que o tamanho desse dado, a variedade é o tipo, né? Um dado de imagem, um dado de áudio, né? Um documento. A veracidade desse dado, que significa nada mais do que a confiabilidade desse dado, o valor que esse dado pode trazer para um futuro tomada de decisão, um insight, né? Ou então desses dados em si, pois um dado sozinho é só um ativo, né? E o conjunto de dados é uma informação. Então, o Hadoop, ele é um framework para fazer o processamento desses dados de uma maneira mais rápida, né? E ele surgiu de sistemas tradicionais não escaláveis e, enfim, ele basicamente divide as tarefas, né? Mas não só isso. Então, o processamento distribuído, como que era feito antigamente? Os servidores, eles eram muito usados. Um servidor só para o sistema inteiro, e esse servidor muitas das vezes ficava lotado e foi criando uma nova visão para conseguir fazer esse processamento de maneira mais rápida. E essa visão ela foi feita depois que o Google emitiu um artigo, e esse artigo foi pego por alguns desenvolvedores de softwares, que no caso o Doug Coulton, né, que é o criador do Hadoop. Esse Hadoop, esse nome, uma curiosidade dele é que veio de um urso de pelúcia do filho dele, né? Um urso não, um elefante de pelúcia do filho dele. E assim, o Hadoop, ele usa uma rede de servidores conectados entre si através de uma rede, né? Que é a definição de um cluster. Mas ele é basicamente isso. Ele pega uma tarefa, ele divide ela em subtarefas e ele entrega o resultado que está se esperando, né? Aquela informação, aquele dado. Ele faz isso através de uma escalabilidade horizontal e antes era linear, né? Ok. A origem do Hadoop, como eu havia dito. Ele iniciou lá em 2003, quando a Google, né, publica esse artigo tão importante, que é o GFS. E lá em 2006, ele já é publicado, tem a sua primeira publicação, que é o Hadoop 1.0, né, por esse desenvolvedor. E já em 2008, nós já vemos o primeiro resultado disso, que 4.000 nós que eram processados da Yahoo, né, que é uma concorrente da Google, porém, inicialmente era muito mais usada, né, mas já observamos esse grande número, né, 4.000 nós, que eles estavam fazendo essa captação, armazenamento e busca, né, essas queries, em 17 horas, de 1 TB de dados. Já em 2009, com a evolução, já olha a diferença, que ele já conseguiu classificar esse 1 TB de dados já em 59 segundos, ou seja, em um ano ele evoluiu de uma forma muito exponencial. É um framework open source, o Hadoop, né, de código aberto, e que
muitos desenvolvedores, a comunidade, ela continua fazendo atualizações dentro desta mesma plataforma e hoje já está em outro nível. Então, o Hadoop, né? O que é o Hadoop? Como eu já havia dizendo, é um Apache Framework que ele é responsável por armazenar o processamento, né? Distribuído e fazer com que ele seja acessado, seja separado de acordo com aqueles Vs de maneira mais rápida, para que ele consiga ser acessado e consiga ter todo o ciclo de vida dele útil de maneira mais organizada e rápida, né? Que é separar os arquivos de vídeo, os arquivos de áudio, o tamanho dos arquivos, para que as empresas que utilizarem essa plataforma de framework consigam acessar de maneira mais rápida e para isso tomar decisões, para isso os próximos passos dessas empresas, né? As características dele, né? Ele é um Apache todo feito em Java, de código aberto, né? Ele detecta as falhas automaticamente também, ele processa as informações em lote e, e sim, MapReduce e HDFS, né? O que que é um mapa Reduce? O mapa Reduce, ele nada mais é do que um processo dentro do Hadoop, aonde ele é ativado quando você tenta procurar alguma coisa. Ele é o processamento que separa as coisas. O mapa Reduce é a, uma das características principais dentro do Hadoop, né? Que é ele que permite fazer essa separação. O mapa Reduce permite encontrar essas informações, né? O HDFS, ele é o armazenamento aonde é realizado a colocação desses dados. A colocação desses dados e o MapReduce, eles são duas características essenciais, pois uma armazena e a outra procura. Eles são junto uma espécie de relação essencial. Um precisa do outro, né? Então, o sistema distribuído e os benefícios e as limitações desse sistema distribuído é importante, né? Falar sobre as limitações, porque ele é um sistema que possui uma latência maior do que uma latência de um sistema não distribuído, exatamente por isso, né? E com isso, ele não seria muito ideal para utilizar ele com arquivos menores. É ideal utilizar ele com arquivos grandes, por empresas que têm um processamento de dados muito maior do que, enfim, um sistema menor, né? Os benefícios dele, ele possui uma escalabilidade horizontal, ele tem uma tolerância maior a falhas, né? E quanto a isso, o processo de dados dele também é importante falar que ele não é estruturado, né? Casos de uso. Como eu já disse que empresas com grande processamento de dados, geralmente as empresas com grande processamento de dados, elas utilizam ele. Inclusive houve momentos que ele quase foi responsável por todo o processamento da empresa, né? Como o Google, que em 2007 precisou utilizar praticamente 80% do processamento de dados em cima do, do próprio Hadoop, né? Então, as empresas como Uber, eBay, Facebook, a própria Google, que são empresas que têm um grande processamento ali, 24 horas, elas utilizam ele. Voltou aqui meu fone, ele tinha desligado. Ok. E a curiosidade, né? Em 2009, o Hadoop ele deu esse boom aonde ele mostrou efetivamente a sua característica principal, que é a velocidade, aonde ele mostrou que ele poderia sim ser escalável a nível de uma grande empresa utilizar para que ele consiga literalmente
processar esses tantos de dados, né? Através desse exemplo de 1 TB que ele processou em menos de 1 minuto. Arquitetura ilustrada. Esse desenho que eu fiz é o dentro da plataforma, como que ela seria, né? Através de containers. Ela é literalmente desta maneira. O cluster, que são a rede, né, de servidores ali conectadas, elas estão, é, elas estão ali literalmente encapsulando os nós, né, e os datas nós, que são literalmente os, os, é, que são os dados tratados, né? São os dados tratados, ok? Então, aqui são os comandos para utilizar dentro dessa plataforma. Os comandos em Java, né, que utiliza dentro do terminal. Então, a conclusão. A conclusão é que o Big Data, né, ele precisa desse processamento maior. Então, o Hadoop, com as suas características essenciais, né? O HDFS e o MapReduce, ele auxilia muito para isso. Ele é um framework líder hoje em dia no mercado, né? A escalabilidade dele, horizontal, que torna ele diferente da, dos servidores que são para pequenas empresas e pequenos sistemas, aonde não precisa desse processamento de dados, aonde pode ser uma escalabilidade única, como já acontecia antigamente, antes da sua criação, né? E as suas limitações que tem que levar em consideração quando se for implementar, né? Que é a alta latência, ou seja, você tem que manter sempre ali o sistema resfriado, né? A complexidade também, o e a forma como vai ser tratado os dados, né? E é isso, professor. Muito obrigado. Deixa eu parar de compartilhar. Obrigado.